Olá, bem-vindo ao Caminho para a Casa Branca, o podcast que explica tudo sobre as eleições americanas e é uma produção da Exame com a Gauss Capital. Neste programa vamos debater um dos principais temas dessa eleição de 2024. De onde vem a força de Trump para continuar sendo tão competitivo, mesmo com tantos problemas ao redor dele? Para debater essa questão, temos aqui Maurício Moura, sócio do Fundo Zafra da Gauss Capital e professor da Universidade George Washington. Maurício, bem-vindo ao programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, Luciano, Rafael? E também Luciano Pado, editor de macroeconomia da Exame. Bem-vindo, Luciano. Obrigado, Rafael. É um prazer estar de volta ao programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, como disse o Maurício. Sim. Bom, e antes de começar, fica um convite para você seguir o nosso programa no YouTube e no Spotify para receber alertas quando tivermos novos programas. Temos também um canal no WhatsApp só de eleições americanas. Para seguir esse canal, basta procurar dentro do WhatsApp por Eleições EUA Exame. Bom, começando a conversa aqui, o Donald Trump teve um caminho fácil nas primárias, né? Ele conquistou o número de delegados suficientes para obter a nomeação no último dia 12. Né? O mínimo necessário era 1.215 e o Trump já chegou a 1.265 até o último dia 12 de março. A confirmação da candidatura dele vai ser feita nas convenções, ou seja, a convenção republicana que acontece em julho em Milwaukee. Maurício, abrindo a conversa aqui, o que você vê, como é que o Trump conseguiu se manter tão competitivo, né, mesmo num cenário em que ele tem muitos processos na justiça, ele foi banido de redes sociais, ele, enfim, tentou, né, reverter a eleição de 2020 e também não conseguiu. De onde vem essa força para que ele continue competitivo tanto tempo depois? Cara, eu tentei, quando eu soube aqui do tema do podcast, em vez de tentar elucubrar as minhas teorias próprias aqui, eu fui atrás dos pesquisadores, tanto do lado democrata quanto do lado republicano, que interagem com os eleitores de uma maneira bastante recorrente e perguntar onde é que está a força do Trump, né? E foi consensual dos dois lados, republicano e democrata, que o Trump tem 4 fatores do ponto de vista eleitoral, de opinião pública, que são muito fortes. O primeiro, e essa é uma percepção dos eleitores, tá? Eu não estou aqui fazendo uma análise de ciência política sobre o Trump, estou pegando o que os eleitores falam em pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, enfim. O primeiro é que as pessoas acham, até algumas que não necessariamente votam nele sempre, que o Trump tem respostas bastante simples e objetivas para os problemas das pessoas, né? O que cria, na verdade, um sentimento de aproximação, aí, principalmente no grupo de eleitorado mais forte do Trump, né, a base mais forte dele, que são classificados aqui como os brancos sem educação superior, né, com educação básica e média nos Estados Unidos. Então, eles acham que o Trump ele tem respostas muito objetivas e simples para os problemas. Obviamente, que a gente sabe que em política pública a resposta simples geralmente pode ser equivocada, mas essa é a percepção dos eleitores. Eu dou um exemplo prático disso. O Trump, quando queria resolver o problema da imigração na primeira gestão dele, disse simplesmente que ele ia construir o muro, e essa é uma coisa bastante simples, bastante fácil de entender. Então as pessoas acreditavam que, porque ele estava dizendo que ia construir o muro, ele era forte contra a imigração. E aí entra o segundo ponto, que é consensual entre os pesquisadores, que as pessoas, muita gente nos Estados Unidos, a gente calcula aí nas pesquisas entre 1/3 e 40%, a depender da pesquisa, não gosta de imigrante, né? Esse é um sentimento capturado pelas pesquisas. E, obviamente, nenhum político nos Estados Unidos, na América hoje, consegue verbalizar esse ódio aos imigrantes como o Donald Trump, isso desde a primeira campanha dele, no mandato dele, agora nessa campanha. Ele, obviamente, usa termos bastante fortes, né? A última que ele falou que os imigrantes envenenam o sangue dos americanos, enfim. Mas o fato é que ele representa grande parte do eleitorado que não gosta de imigrante. Obviamente, também tem uma correlação aí a gente pode debater isso sobre as principais localidades de sentimento anti-imigração, são aquelas que mais sofreram com a economia, com a globalização, enfim, mas o fato é que ele verbaliza isso, e esse é um dos pontos fortes dele, né, porque já que a gente tem um eleitorado anti-imigração, ele é o cara que melhor ou pior fala dos imigrantes. Existe também, e essa é uma coisa global, e é o terceiro ponto muito importante, obviamente o Trump continua como o anti-establishment, o anti-sistema político, e obviamente que isso não é uma coisa só de eleitores republicanos ou democratas, existe na sociedade americana um sentimento antipolítica muito forte, tanto é que a gente nunca teve um percentual tão alto, mais de 40%, que se declaram independentes, não se declaram nem republicanos, nem democratas. Então o Trump é hoje o político que melhor representa o antissistema, o antipolítico, apesar dele
está na política já há bastante tempo, inclusive ter sido presidente da República, ele representa o antissistema. Então esse é um ponto que nenhum outro político consegue. O Bernie Sanders, no lado democrata, representava esse sentimento antissistema, mas o Trump é muito maior nesse sentido. E o último ponto que os eleitores cansam de falar nos grupos focais, nas pesquisas, e uma coisa até que a gente pode até traçar um paralelo aí com o Bolsonaro no Brasil, é que os eleitores dizem que o Trump não tem medo de falar as coisas, de falar as verdades, né, segundo os eleitores, e realmente o discurso do Trump são discursos bastante espontâneos, né, o que tem o passivo e o ativo. O ativo a gente está dizendo aqui, que é essa percepção das pessoas de que ele fala as verdades, e obviamente o passivo, que é a quantidade de bobagens que o Trump é conhecido entre republicanos e democratas por dizer, né. Então, esses 4 pontos, né, são muito únicos, né, e só para lembrar, esse sentimento anti-imigração, anti-sistema, mobilizou muita gente que não costumava votar. Lembrando que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, e assim, até Biden e Trump, a média aí de comparecimento numa eleição nacional era de 50% a 55%. Biden e Trump, a gente teve um recorde de mobilização, mas é importante que do lado republicano o Trump trouxe um contingente de pessoas que não participavam da política, não exerciam a cidadania através do voto, que passaram a votar e passaram a ser o centro de sustentação dele, e obviamente ele expandiu, inclusive uma das fortalezas dele é que de 2016 para 2020, apesar de ele ter perdido, ele expandiu o eleitorado dele em alguns segmentos importantes, inclusive eleitores, por exemplo, asiáticos ou latinos, ou a comunidade afro-americana, enfim. O Trump ele conseguiu expandir esse eleitorado e trazer gente que não participava do processo democrático. Maurício, mais uma vez, obrigado pela análise. Isso já traz aqui uma boa ideia para a gente. Eu queria entender, na sua opinião, o Trump saiu das redes sociais, né? Foi banido, criou a própria, ele teve muito menos tempo de TV, de cobertura, apesar dos processos e tudo, uma cobertura muito mais negativa. Como é que ele conseguiu manter essa base dele engajada nesses 4 anos, né? Você acha que os processos acabaram ajudando também nisso? Bom, em primeiro lugar, que está acontecendo agora um fenômeno diferente das outras eleições anteriores. Até é importante explorar isso. Nas eleições anteriores, obviamente, o Trump foi muito fomentado pela própria cobertura da imprensa americana, principalmente na eleição de 2016. Seja a imprensa mais conservadora, que no caso é a Fox News, seja a imprensa mais liberal, como eles chamam, que é MSNBC ou a CNN, enfim. O fato é que naquela eleição o Trump teve muita ajuda, né? Aliás, é uma discussão filosófica entre os jornalistas americanos, o quanto que realmente eles contribuíram para a ascensão do Trump. Mas o fato é que teve essa ajuda, e obviamente isso fez com que o Trump estabelecesse uma base nas redes sociais muito forte, como o Luciano mencionou. Só que agora mudou muito o cenário. Hoje, por incrível que pareça, todas as pesquisas estão mostrando que as pessoas, tanto o lado conservador, quanto o lado liberal, quanto os eleitores independentes aqui, não estão se informando tanto através das emissoras tradicionais de imprensa. Inclusive, todas as pesquisas mostram que a cada ano a imprensa tradicional perde credibilidade. Então, hoje, quando a gente pergunta para um eleitor republicano trumpista onde ele se informa, ele vai dar uma lista de sites, vai dar uma lista de blogueiros, alguns famosos, outros não. Talvez um dos mais famosos da internet hoje, influenciador, seja o ex-cara da Fox, o Tucker Carlson, que entrevistou o Putin. Então as pessoas hoje, há uma diversificação de fontes de informação que faz com que seja bem mais complexo saber exatamente onde as pessoas estão se informando. Agora, é importante dizer que o trumpismo está presente nesses influenciadores, está presente nesses sites alternativos, está presente nessa mídia alternativa. É interessante até dizer que muita gente acha a Fox News anti-trumpista, tá? Eu já ouvi isso em alguns grupos focais. Então, assim, mudou um pouco o centro gravitacional de informação, e o Trump continua nesses grupos. Até um dos grandes desafios da campanha do Biden é como é que o Biden consegue também penetrar nesses influenciadores e nessas novas mídias, assim, porque justamente a gente tem um fenômeno da perda de credibilidade das mídias tradicionais, e o Trump, através dos influenciadores e dessas outras, ocupando esse espaço que é muito forte, né? O problema do Trump estar fora das redes sociais, na minha opinião, é muito menos dele se comunicar com a base dele, porque a base dele vai até ele, onde ele estiver, e obviamente é muito mais ele conseguir, de alguma maneira, sair da bolha. E esse talvez seja o grande desafio da campanha do Trump daqui em diante.
Agora, eu queria perguntar para você, Maurício, assim, você falou mais uma vez dos independentes, é uma tecla que você bate bastante aqui no nosso podcast. Então, vamos tentar falar à luz desses 4 fatores que você trouxe, que são os principais aí da força do Trump. Como que os independentes, como que ele pode tentar conquistar os independentes à luz desses 4 principais forças, que são essa objetividade nas respostas, o fato de os americanos não gostarem de imigrantes ou não se identificarem com imigrantes, ser antissistema e ser autêntico, vamos colocar assim. Cara, talvez seja esse o grande dilema da campanha dele, né? Porque para que ele avance nesse grupo, ele tem que sair um pouco da identidade dele. Aliás, esse é um dos grandes problemas aí, quando você acompanha candidatos com o discurso do Trump no mundo, né, que é um discurso que os cientistas políticos classificam como extrema-direita, né? Esse é o grande problema dos candidatos de extrema-direita, porque para eles avançarem para a maioria, eles precisam de um nível de moderação que é excludente ao discurso que eles falam para ativar a base dele. O que o Trump poderia fazer? Obviamente que o tema da imigração é um tema importante, as pessoas concordam, a maioria, inclusive os democratas, concordam que esses são os grandes problemas do país. Mas a partir do momento que você começa a xingar e aí a atacar os imigrantes de uma maneira mais pessoal, obviamente que isso afasta aquele cara que até concorda com uma eventual política até de construção do muro, mas não consegue concordar de dizer que os mexicanos são estupradores, enfim, essa linguagem ela distancia desse grupo, então ele teria que, obviamente, atenuar essa linguagem na campanha geral. E a outra óbvia que está ao alcance dele também, que é improvável, é ele ter, obviamente, um vice na chapa que seja mais moderado. Ele fez esse movimento com o Mike Pence em 2016. Na verdade, o Mike Pence foi uma sinalização do Trump que ele queria ter o partido, uma colisão mais ampla do Partido Republicano, que o Mike Pence é um conservador, né, mas você não vai ver o Mike Pence com as atitudes do Trump. Então ele fez esse movimento. Se ele fizesse esse movimento, obviamente ajudaria, mas a sensação que eu tenho hoje da campanha dele é que a escolha do vice vai ser alguém que o Trump tenha plena confiança, que alguém que esteja disposto, inclusive, a passar por cima da Constituição se for preciso. Então ele está fazendo essa campanha. Interrompê-lo, mas foi o problema do Mike Pence. Ele foi, inclusive, acusado pelos seguidores ali no 6 de janeiro, né? Sim, é importante dizer que o Mike Pence, esse final de semana, foi à imprensa e disse que não vai apoiar o Trump. É a primeira vez na história que um vice-presidente não apoia um presidente numa potencial reeleição. Então é uma coisa muito pesada, né? Sim, se você for pesar. Um dos problemas que o Trump tem hoje é que a maioria das pessoas que trabalharam com ele na Casa Branca hoje não o apoiam, né? Mas o fato é que para ele moderar, ele precisava de um vice mais moderado, precisava de um discurso mais moderado. O problema é que a gente não vê em nenhum lugar do mundo esse tipo de candidato moderando o discurso. Talvez, e aí é uma coisa para a gente debater depois, talvez o que a Marine Le Pen está fazendo na França ao longo do tempo, ela está fazendo um movimento de moderação, mas que a gente nunca viu o Trump fazer, que seria necessário. Aliás, o maior risco da candidatura do Trump, e a Nikki Haley, ela, durante a campanha, eu acho que ela verbalizou isso de uma maneira bastante correta, não sei se não teve ressonância no repertório republicano, mas é que o Trump é o melhor candidato para os democratas, né? Porque justamente ele não consegue avançar nos moderados, né? Sim. Então ele teria que sair do DNA dele para isso, né? E eu não vi isso acontecer, né? Até hoje, o Trump moderar. Maurício, você acha que ele pode trazer outros temas, né, para tentar atrair esses independentes, né? Que o Trump é muito focado em imigração, em America First. Você acha que ele pode trazer outras bandeiras, outras ações, né, outros temas-chave aí para tentar atrair esses eleitores indecisos? Cara, eu acho que o tema que ele quer atrair não é um tema que ajuda os independentes, que é o tema do aborto, né? Que ele diz que ele foi responsável pela indicação de 3 juízes que desconstruíram aí o arcabouço legal que permitia que o aborto fosse possível no país inteiro, né? Agora é um tema estadual. Então, esse tema é um tema que a maioria dos americanos, inclusive estados republicanos, aí eu posso falar Ohio, Kansas, têm se mostrado contrários, né? Então, o tema adicional que ele está trazendo é um tema que é um terreno ruim para os republicanos, né? Talvez, e aí uma coisa que os democratas ainda têm muito problema em lidar com isso,
tem dois temas aí que estão no ar. O primeiro é um tema da segurança pública, onde parte do Partido Democrata abraçou uma campanha que é altamente impopular, que chama Defund the Police, ou seja, tirar recursos da polícia. E é uma parte estridente do Partido Democrata, e esse é um tema que nem os imigrantes concordam que você tem que tirar recursos da polícia. Então esse é um tema que, obviamente, os republicanos podem bater muito, porque eles estão no lado majoritário da opinião pública, é o contrário do aborto, que eles estão no lado minoritário. E uma questão que é uma questão complexa, e eu ainda tenho dificuldade de avaliar, porque nas pesquisas não se coloca isso como um tema relevante, é a questão do conflito Israel e Hamas, né, que Gaza, enfim, que é uma coisa que está gerando problema para o Biden, no Partido Democrata. A gente viu a votação negativa que o Biden teve, a gente até discutiu, né, em Michigan e Minnesota a respeito disso, e obviamente que o Trump, obviamente, se coloca claramente muito ao lado, não só de Israel, mas ao lado do Netanyahu, que é importante fazer essa diferenciação, né, porque os Estados Unidos claramente é um aliado de Israel. Eu não sou especialista nesse tema, mas é uma coisa até que une democratas e republicanos do apoio a Israel. Mas o Trump vai além, ele é apoiador, vocaliza isso em relação ao primeiro-ministro de Israel, ao Netanyahu, que é uma figura extremamente polêmica. Inclusive o próprio líder do Senado democrata, o Schumer, que é um judeu de Nova York, fez duras críticas ao primeiro-ministro. Então o Trump jogar também com essa coisa de Israel versus terrorismo, enfim, esse é um tema. Por outro lado, como eu falei, esse tema não tem aparecido como uma coisa mega relevante tirando o Michigan, onde tem uma comunidade árabe americana enorme, os estados chaves que a gente tem discutido aqui, não parece ser um tema, né? E tem ainda aí aquela pergunta que você sempre traz pra gente, né? Que durante as primárias se fazia muito ali na boca de urna, que era se você votaria ou não num presidente condenado, né? Eu acho que aí, entrando na questão dos processos, essa é outra grande variável dessa equação, né? Putz, Luciano, essa talvez seja a variável mais desconhecida de todas, né? Porque a gente tem dificuldade. Eu estou tentando acompanhar os processos do Trump, não é fácil, porque é um imbróglio jurídico enorme, e cada estado tem uma nuance. Gente, é complexo esse tema. Então, em primeiro lugar, que é difícil acompanhar. O segundo lugar, que nunca houve um presidente ou um candidato que pode ser condenado no meio de um processo, né? No meio da... Então, assim, a condenação, pelas que as pesquisas têm apurado, ela é ruim, principalmente nos eleitores independentes. Só que ficam várias perguntas no ar. Quando que ela vai se materializar? Como que ela vai se materializar? O Luciano falou uma coisa muito importante. O Trump é um comunicador único, e uma das coisas que a campanha dele, quem estuda a comunicação do Trump me fala, é que o Trump ele encara tudo como reality TV. Assim, tudo como se ele estivesse num grande Big Brother. E não sabemos avaliar se o Trump, num processo desse que vai ser transmitido ao vivo, imagina um julgamento transmitido ao vivo, pode virar um grande Big Brother para o Trump também. Então essa é uma pergunta que a gente tentando explorar nas pesquisas, mas é uma pergunta em aberto. Eu acho que, inclusive, pode decidir a eleição essa pergunta. Uma curiosidade até, né? Eu estive em Washington semana passada, encontrei o Maurício, né, pessoalmente lá nos Estados Unidos. E nas lojas de souvenirs, você vê camisetas, né, com a mugshot do Trump, né? Aquela foto dele que ele tirou quando ele foi ser processado, vendido como souvenir, né? Ou seja, tinha canecas do Trump, naquela posição, né, de presidiário, assim, como se fosse uma ironia, e sendo vendido para apoiadores dele, provavelmente, né? Então, ele, até esse momento, né, de ser processado, ele consegue capitalizar e fazer uma espécie de reality show, como o Maurício estava comentando. O Trump lançou um tênis que ele está vendendo para arrecadar fundo de campanha. E é um dos tênis mais vendidos. Chegou a quase vender como o do Michael Jordan, se eu não me engano. Então, assim, é surreal a força comercial ali do trumpismo. E assim, em boa medida, essa força comercial também tem a ver com o DNA americano, né? De ser um país comercial também. É um país onde isso é um traço cultural muito forte também. A narrativa Make America Great Again, que obviamente ele é o expoente principal dessa narrativa, virou uma coisa muito enraizada. Tanto é que essa é uma discussão que já existe aqui em Washington, pós-trumpismo, porque assim, a gente vai ter, ou se o Trump vencer, ele não vai poder ser reeleito, né? Porque a gente tem um limite de 2 mandatos para o presidente. Se o Trump perder, ele provavelmente não vai ser candidato a nada, até pela idade dele, enfim, até pelos processos. Mas existe uma corrente aqui, Luciano, que essa coisa é tão simbólica que o trumpismo vai continuar. A gente vai continuar com candidatos trumpistas. A gente vai continuar com essa coisa do Make America Great Again.
isso não é uma coisa que vai se dispersar com o Trump, com a viabilidade eleitoral do Trump ou não. E é justamente, eu acho que ele conseguiu criar um movimento, né? Que é uma coisa além da figura dele. Agora, tem uma coisa curiosa que é um contrassenso, porque o Biden também propõe em alguma medida Make America Great Again, fazendo o CHIPS Act, fazendo esse New Inflation Reduction Act. Assim, ele tenta também trazer de volta um protagonismo industrial / tecnológico para os Estados Unidos, né? Mas o Biden não parece capitalizar nesse discurso, né? Cara, eu vou deixar a análise econômica para os economistas, tá? Mas eu vou falar do ponto de vista eleitoral. Vamos lembrar, o Partido Democrata, durante décadas, era o partido dos trabalhadores nos Estados Unidos, era o partido dos sindicatos, era o partido da baixa renda. O Partido Republicano, durante décadas, foi conhecido como o Partido dos Ricos, que defendia os interesses dos donos do capital. Estou simplificando aqui. O que aconteceu nos governos Clinton e Obama, e a gente pode criar muitas explicações para isso, uma delas, talvez mais forte aqui, é que a base industrial americana foi dissipada com a globalização, é que essas pessoas, esses trabalhadores com baixa escolaridade, com renda baixa, eles começaram a se desconectar do Partido Democrata, né? E obviamente, eles foram fundamentais para a vitória do Trump em 2016. Então, o que eu vejo do ponto de vista eleitoral com todas essas medidas que você mencionou, foi, de alguma maneira, os democratas tentarem reagir a isso. Que eu ouço direto no Partido Democrata, que dizem que o Partido Democrata precisa voltar a ser o partido do povo. Então, e aí eu não quero entrar justamente na área econômica, se isso é uma medida populista ou não, se isso funciona ou não, tá? Não quero entrar nesse... Não. Eu tô falando que acho que do ponto de vista eleitoral tem um endereçamento isso, tá? O endereçamento é voltar a conectar com o que eles chamam de blue collar workers, que é justamente esses trabalhadores aí, principalmente ligados a essas indústrias em algumas regiões, né? Você vê que quando você olha a distribuição de recursos do governo federal, é uma distribuição bastante estratégica, se você for pensar bem, assim, é justamente para tentar reconectar com esse grupo. Maurício, voltando ao começo da conversa, né, assim, acho que tem a questão das respostas simples também, né, porque o Trump propõe uma solução simples para o Make America Great Again, ou seja, vamos priorizar a América, vamos lutar contra a China, são respostas simples, né. E o Biden talvez traga respostas mais complexas, né, assim, a gente vai botar a América, vai fazer a América crescer, mas vai fazer transição energética, vai integrar o mundo, etc., como se fosse uma saída muito mais complexa, né. Faz algum sentido essa comparação, na sua opinião? São lideranças muito diferentes, né, cara. Até quem tiver tempo, vale a pena. Nesse domingo saiu uma matéria longa no Washington Post sobre o processo decisório do Biden. E uma das coisas que a matéria eu achei super interessante foi ver que o Biden, ele é super minucioso no conteúdo. Ele pega um discurso, ele vê palavra a palavra, ele quer saber se o dado tá batendo, ele fica, então, que é muito diferente da política tradicional hoje, que a performance, né, da entrega do discurso talvez seja até mais importante do que os detalhes, e o Biden é justamente o contrário. O Trump é o oposto. O Trump ele tem uma performance assim, de comunicação excepcional, mas você não é um cara que vai ficar ali preocupado se ele está dando um dado errado sobre produção industrial, sobre inflação, sobre crescimento. Então são estilos muito diferentes, né? Obviamente que esse estilo do Biden, pelo que eu li, tem a ver com o histórico dele de navegar no Senado, né, no Congresso americano, onde cada palavra pode ser fundamental para você passar uma lei ou não, para você fazer uma articulação política ou não. Então são lideranças muito diferentes, né? E tem uma coisa legal, Maurício, acho que em 2016, quando o Trump foi eleito, eu estava na Exame. A gente fez uma capa e, assim, foi uma corrida contra o tempo para tentar entender o fenômeno, né, do ponto de vista de um brasileiro, tinha acabado de acontecer o Brexit, então era uma coisa nova, e boa parte das explicações apontava para o Rust Belt, né? Essa coisa que você falou da erosão da espinha dorsal industrial americana, e aí eu queria entender com você, em primeiro lugar, e tinha um conto que era legal, que era o conto do White Collar, do Joe, e do Michael, o Blue Collar. E falava muito sobre como a vida desses dois perfis, né, esses dois arquétipos da sociedade americana estavam diferentes. Então, até em coisas básicas, em termos de quantos câncer, porcentagem de diabetes, divórcio, renda, várias coisas assim. Havia uma separação muito grande entre esses dois grupos sociais.
Então eu queria entender se essa base de erosão industrial se manteve e se a vida desses dois, o Joe e o Michael aí, o blue collar e o white collar, segue para tentar entender assim, estamos no mesmo cenário em alguma medida que 2016? Não, eu acho que o cenário é diferente, porque 2016 eu acho que era o ápice desse sentimento anti-sistema, né, anti-establishment, e obviamente foi fundamental para a vitória do Trump. Tanto é que o Trump conseguiu avançar justamente nesses segmentos. Por outro lado, a gente teve o governo do Trump, e teve muita gente, é importante dizer que fez o Biden ganhar em 2020 foi eleitores que votaram no Trump e passaram a votar no Biden. Obviamente a gestão do Trump, ela avançou em alguns segmentos, eu falei aqui no segmento latino, principalmente foi os que eles mais avançou, mas ela recuou em outros segmentos. E, por exemplo, desse grupo aí de blue collar que você mencionou, o Trump foi muito mal, por exemplo, no segmento feminino, né, entre as mulheres. Ele perdeu o voto em 2020. Aliás, ele continuou com esse problema, né, nessa eleição. Obviamente porque ele não conseguiu entregar, principalmente na gestão da pandemia, né? A gestão, a gestão da pandemia foi um dos principais problemas do Trump para a derrota de 2020. E agora, por que ele seja diferente? A gestão do Biden é muito diferente da gestão do Obama, né? Com alguns ativos e passivos. O maior passivo é que o Biden passou uma gestão administrando inflação num nível que a gestão do Obama não administrou. Por outro lado, o nível de desemprego hoje nos Estados Unidos é menor do que era em 2016. Então, e obviamente que o Partido Democrata também aprendeu por que perdeu em 2016 e, como a gente percebeu, tem feito políticas bem mais expansionistas do ponto de vista fiscal do que a gestão Clinton e a gestão Obama, democratas, também fizeram. Então, assim, a situação hoje é mais difícil para o Trump do que em 2016. Em 2016 ele era... E uma das coisas que eu particularmente como analista, eu errei feio no Brexit, né? A minha previsão, minha análise era que era impossível o Brexit ganhar. E uma das coisas que eu aprendi com o Brexit, que me ajudou a antecipar o resultado do Trump, você sempre aprende, né? É que o Brexit mobilizou eleitores novos, né? Não sei se vocês lembram, mas mais de 3 milhões de eleitores que nunca haviam votado no Brexit apareceram para votar porque era um voto antissistema, né? E uma das coisas que eu comecei a perceber no Trump é que esses eleitores com esse perfil que o Luciano descreveu, que não participavam do processo eleitoral, votaram, né, em 2016. Então isso foi fundamental para a gente antecipar o resultado do Trump. Hoje não, hoje é uma coisa mais consolidada, tá? A gente não vai ter uma surpresa em relação ao tamanho da coalizão do Trump. A surpresa vai ser se ele conseguir expandir essa coalizão, né? Então a coalizão do Trump hoje é bastante conhecida, né? E a situação ela é diferente, né? Os problemas que o Biden hoje são diferentes do problema da gestão do Obama. E por último eu queria destacar também, que é uma coisa que eu sempre defendi, a Hillary Clinton era uma das piores candidatas possíveis do Partido Democrata também, porque ela representava exatamente essa divisão de vida que o Luciano falou, né? Ela era a cara da elite, ela era a cara dos valores que não dialogavam ela é a cara da globalização, né? E aí eu não estou nem falando tem muita gente que aspecto dela ser mulher, não acho que isso tenha sido, não acho que isso ajuda, mas não acho que tenha sido o tema. Eu acho que ela representava tudo que esse Blue Collar achava que tinha piorado a vida dele, né? Então ela, inclusive ela mesma posicionava por mais comércio, livre comércio, enfim. Eu acho que a escolha da candidata ali foi na minha... Claro que depois de passado, você é engenheiro de obra feita, né? Mas não era uma. O Biden é um candidato muito mais palatável. O do Biden em 2020 era um candidato muito mais palatável para esse eleitor médio do que a Hillary em 2016. Maurício, e uma última questão em comparações ainda, você vê mudanças no Trump desde 2020 até hoje, tanto de estilo, né, modo de fazer política, prioridades. Você acha que ele teve mudanças nesse período desde que perdeu a eleição em 2020? Não, eu acho que ele está com um discurso bem mais raivoso do que estava, né? Eu acho que e e a gente vê porque alguns aliados deles, inclusive participaram do governo, que pregava a moderação, tão distantes, né? O próprio vice-presidente, né? Hoje o Trump ele fez um movimento que é clássico em político que se sente acuado, né? Ele vai e fecha com a base dele, né? Uma história recente do Brasil, o Lula fez isso quando foi preso, né? Se a gente pensar friamente. Então, hoje
o que eu percebo no Trump, a não ser que ele mude na campanha geral, é que hoje ele está muito mais dedicado, ainda mais dedicado a falar com a própria base do que em 2020, né? Você não mais? Não, acho que só uma coisa que eu acho que a gente não conseguiu tratar, que eu acho que é legal também, que causa um pouco de surpresa para quem não está acompanhando detidamente, é o avanço do Trump nos latinos, né, e nos grupos que você citou. Vamos tentar explorar um pouco mais isso. O que aconteceu? Né? Eu vi outro dia falando que muito, assim, e a rede social ela é muito interessante, né? Porque ela vai reverberando várias coisas que são pontos estratégicos narrativos da campanha do Trump. Então era uma que eu estava vendo que era um mexicano, ilegal, era entrevistado por um homem branco americano, e que falava, Deus sabe se isso é uma montagem ou não, mas falava, você veio ilegal, vi ilegal, tem que vir mais gente? Não, acaba com a migração ilegal, porque mais gente é mais gente para competir comigo. Quer dizer, assim, então, é por aí essa história? Eu sei que essa narrativa está posta nas redes sociais. Bom, vamos lá. Esse, na verdade, é um tema que muito tem se debruçado, né? Porque há uma decepção generalizada no Partido Democrata que achou que o percentual de latinos ia aumentar no país e eles, obviamente, iam continuar votando democrata, enfim. Tem gente que estuda isso e diz que está acontecendo com os latinos a mesma coisa que aconteceu com os irlandeses e italianos. Os irlandeses e italianos, quando chegaram, eram uma imigração voltada para a mão de obra mais barata, e eles votavam democratas, e quando eles começaram a crescer na sociedade, uma coisa da imigração americana muito potente, Luciano, nesses grupos, todos os estudos mostram que os imigrantes, a segunda, terceira geração, elas têm renda e educação média maior do que os americanos. Então, no começo, os irlandeses e italianos eram basicamente a escória da sociedade americana. Inclusive, nos anos 60, os Kennedy, né, diziam que eles entendiam o negócio do civil rights porque eles eram irlandeses e tinham sofrido isso. E aí, com os latinos está acontecendo a mesma coisa, Luciano. As gerações, segunda, terceira gerações de mexicanos, de salvadorenhos, de porto-riquenhos, enfim, elas têm um nível de escolaridade, nível de renda maior do que a média americana, ou seja, estão crescendo, né? Então, tudo isso para te falar que os latinos hoje, eles pensam, obviamente, tem vários efeitos sociológicos, eles começam a casar tem muitos casamentos interraciais, enfim. O que eu quero dizer é que hoje os latinos, eles são tão parte da sociedade americana quanto um evangélico branco, enfim, eles têm os mesmos valores, e aí são 3 valores que são importantes, por isso que o Trump cresceu nos latinos. O primeiro é essa questão da imigração, que o Luciano falou, porque quanto mais você se estabelece na sociedade, mais você se distancia de apoiar uma imigração ilegal. Isso a gente ouve direto, né? E um dos motivos que o Luciano falou, da concorrência, o outro motivo é que quanto mais a família fica nos Estados Unidos, mais o sentimento de meritocracia, de que eu estou aqui legalmente, por que eu tenho que subsidiar alguém que está ilegalmente? Enfim, existe esse distanciamento natural. Existe um fato de que a maioria dos latinos tem convicções religiosas muito fortes, então esses temas que são parte da bandeira do Partido Democrata, de apoiar movimento LGBT, aborto, são temas que têm muita dificuldade. Vou dar um exemplo muito claro, a gente tem milhões de latinos que são ou evangélicos ou católicos, onde essas questões do aborto não são questões triviais, né? E o terceiro ponto também é que, obviamente, essa comunidade latina sofre muito também com as questões de segurança pública, né? E também são contra temas que o Partido Democrata abraça, como, por exemplo, a questão que eu estava falando, de defund the police, né? Tirar recursos da polícia. Tem os latinos são totalmente contra. E tem um outro aspecto que eu achei super interessante, que eu vi numa pesquisa, que parte do Partido Democrata abraça muito a questão do segmento afro-americano, que, só para vocês saberem, é quase a metade do segmento latino. Eu sempre falo que se todos os latinos nos Estados Unidos fizessem um país, seria o segundo país hispânico do mundo, só ficaria atrás do México. Sim, é muito forte o segmento latino, mas por outro lado, o segmento afro-americano tem muita força na política, né? E, por exemplo, na Califórnia, teve uma pesquisa que tem um movimento na Califórnia de reparação aos afro-americanos pelos anos, né, e pelos séculos aí de escravidão, enfim. Mas aí o imigrante latino fala assim, por que eu tenho que pagar uma reparação por uma coisa que eu não tive nada a ver com isso, né? Tipo, o que eu tenho a ver com a escravidão se eu cheguei aqui nesse país e estou trabalhando, estou pagando imposto, enfim. Os latinos não dialogam com várias correntes do Partido Democrata. Isso, obviamente, catapulta eles para quem é o anti-Partido Democrata, que é o Trump, né? Então, essas questões de valores aí pegam muito nesse eleitorado.
Dito isso, o eleitorado latino, obviamente, não é homogêneo, né? A gente tem, na Flórida, o discurso que o Partido Democrata representa o comunismo muito forte, porque a gente tem muito imigrante da Venezuela, da Colômbia. Aliás, tem vários estudos que toda vez que ganha um governo de esquerda na América Latina, aumenta o preço dos imóveis na Flórida. Enfim, então, assim, tem uma imigração que essa narrativa de que todo mundo vai virar Venezuela muito forte. Por outro lado, no México, no Arizona, na Nevada, é uma imigração mais mexicana, que aí depende da circunstância, né? Aí são outras coisas que vão imperar. Mas essas questões dos valores, essa questão de que os latinos hoje já fazem parte da comunidade americana, como assim os irlandeses e italianos passaram a fazer, é o que está fazendo com que eles sejam mais republicanos do que os democratas achavam que ia ser, né? Porque na visão democrata, os democratas iam ter a maioria, conforme os latinos fossem mais relevantes, né? E eles são a parte grande, né? Quanto? 20% da população já, ou estou errado? 22%. 22% da população. E aí tem um negócio que você falou da Califórnia, só que eu queria complementar. Mais uma dessas coisas que redes sociais eu vi é que era um morador da Califórnia que tinha mudado pro Texas, que amava a Califórnia, foi pro Texas por causa da violência e mostra aquelas imagens de vidros sendo quebrados, São Francisco, homeless, Los Angeles tem uma das maiores acampamentos a céu aberto do mundo. Califórnia vai ser um grande tema também, né? Assim, essa um pouco desse... Eles perderam um pouco a mão ali da capacidade de gestão pública em algumas cidades chaves ali. Isso vai ser muito explorado também pela campanha republicana, né? Não, totalmente, já é explorado. Inclusive, só para lembrar, né, o próprio DeSantis, né, que ganhou a eleição na Flórida muito bem, 2 vezes, justamente, toda a campanha dele é baseada porque a Flórida não é a Califórnia, né, justamente e é importante dizer uma coisa que eu esqueci de falar, né, entre o eleitorado latino. O eleitorado latino tem muita dificuldade de abraçar o Black Lives Matter, né, que é o movimento de que as vidas negras importam, porque, as vidas negras, por que a latina não importa também? Então, assim, eles estão, assim, tudo que ganha ressonância no Partido Democrata, não tem essa penetração entre os latinos, porque eles não se sentem parte, né? Assim, Maurício, caminhando para o final aqui do programa, né? A gente está gravando o podcast hoje na terça-feira 19, e nós temos hoje mais 5 primárias, né? Incluindo na Flórida, né? Um estado que a gente comentou que tem presença latina muito forte, Arizona, Illinois, Kansas e Ohio, né? Apesar de já estar definida a disputa presidencial, né, nos 2 partidos, vai ter algum número que você vai prestar atenção nessas votações que podem indicar aí rumos para a campanha? O Arizona é estado de interesse nosso, né? Sim. Um dos swing states aí. É que agora ficou muito difícil porque os independentes não têm mais estímulo de aparecer para votar, né? Então isso dificulta muito a nossa análise. Mas o que eu continuo olhando é sempre o desempenho do Trump entre os indecisos, né? Desculpa, entre os independentes, porque o Arizona, cara, vai ser uma batalha, Luciano, porque primeiro que vai ter uma eleição de Senado, não sei se eu comentei, mas tem uma senadora pelo Arizona que ela é independente, né? E ela não vai concorrer. Então a gente vai ter um democrata do lado mais liberal do partido contra uma trumpista no Senado do Arizona. Então, a eleição do Arizona vai ser, primeiro, que vai ser uma eleição pau a pau. Segundo, que é o estado, como eu comentei com o Rafael em off, que é onde vai ter mais pressão em cima de quem for trabalhar na eleição. Então, é um estado, assim, que a gente tem que olhar com muito carinho, porque ali vai ser decisivo. Assim, seguiremos acompanhando por aqui. Bom, agradeço muito ao Maurício pela presença, pelo Luciano também. E fica o convite mais uma vez para você seguir o nosso canal no YouTube, né, e o podcast no Spotify para receber avisos dos novos programas. Voltamos semana que vem com mais análise das eleições americanas. Enquanto isso, você pode seguir o noticiário sobre essa disputa no site da Exame e também no nosso canal no WhatsApp. Procure lá por Eleições EUA 2024 e tem também o link para esse canal aqui na descrição do vídeo, para quem está acompanhando pelo YouTube. Nós ficamos por aqui e até a próxima.